A minha pergunta é: quem que vai ter uma farda do Exército, viatura do Exército e não ser do Exército? Será que tem essa condição? Não tem. Então era do Exército. E um deles, no momento que eles estavam chegando, eles estavam com eu esqueci, me foge agora, tipo um cacetete, né? Empurrando as pessoas. Ele estava no policiamento dos prédios, é isso? E lá dentro. Tá, a gente não pode dizer que esse foi um dos que vandalizaram os prédios. Isso, daí eu não vi. Eu só vi esse um organizando o pessoal lá dentro com aquela cacetete empurrando para lá e para cá. Mas aí eu vi que era ele. Depois eu vi as imagens, o pessoal quebrando. Não identifiquei ele na imagem dos soldados quebrando. Eu vi ele lá na entrada. Bem, você viu isso? Os soldados quebrando? Não, isso aí eu vi nas imagens, não lá no dia. A imagem todo mundo tá vendo, todo mundo já viu essas imagens. Tá. Que aquele soldado que entra ali e quebra as coisas. Tá. E isso, na verdade, que você está trazendo essa informação é um indício de que a gente não pode falar da instituição Exército, mas pelo menos esse soldado não queria o acampamento e tanto não queria que estava no policiamento, por ordens superiores, provavelmente, protegendo os prédios públicos. Isso. E outra coisa, Cristina, ó, vamos deixar uma coisa bem clara. Quando o pessoal chegou nas cúpulas, lá em cima, eu não pensei isso e ninguém pensou na hora. Porque as imagens tem aquela multidão chegando nas cúpulas lá do poder, os senadores e deputados federais, aquelas cúpulas. E lá em cima. Não tinha ninguém descido lá embaixo. Não tinha ninguém. E nós passamos, a polícia do Distrito Federal passava um detector para ver se tinha armas, se tinha alguma coisa. Tudo tranquilo. Esse a polícia passava o detector na gente, não é lá no alto da cúpula, não. Então, quem chegou ao alto da cúpula, se passou pela barreira policial, não tinha nada nas mãos que pudesse servir de arma para quebrar nada, muito menos para dar um golpe de Estado. Tanto é que o que eu falar, todo mundo que esteve lá vai falar, porque não tem duas histórias. A história é uma só, a conversa é uma só. Tem muitos relatos de pessoas que chegaram à cúpula do Congresso, quer dizer, onde, aliás, vamos lembrar, vários manifestantes ao longo da história aí das últimas décadas, vários manifestantes do PT, da CUT, do MST, ou contra o PT, né, estiveram na Praça dos Três Poderes e subiram aquela rampa e estiveram naquelas cúpulas. Começou isso muito fortemente nas manifestações de junho de 2013, que eram amorfas, era contra tudo e contra todos. Tem aquela imagem icônica, enfim, daquela parte do Congresso lotada de manifestantes. Nunca foi tido como golpe de Estado aquilo. Mas nesse dia 8, vocês lá do alto das cúpulas já ouviam algum barulho de quebra-quebra dentro dos prédios? Porque tem relatos disso já acontecendo antes, o que indica possivelmente a presença de infiltrados lá dentro. Ó, veja bem o que aconteceu. Passamos ao policiamento do PMDF, do Distrito Federal, tranquilo, com a maior educação, eles nos trataram 100%. Fomos, subimos lá nas cúpulas, todo mundo aí, tudo tranquilo. Ninguém pensou, até ali, todo mundo cantando hino nacional, com as bandeiras, tudo bem. Lá embaixo, apareceram, agora a gente fala isso que já passou, umas pessoas, todas caracterizadas como nós. Verde, amarelo, bandeiras, tudo igual. Lá todo mundo andava assim, era tudo camuflado. Todo mundo andava igual. Estavam todos vestidos com cores do Brasil. Não era uma farda para disfarçar que vocês iam cometer crimes, por isso se camuflavam, só para ficar claro. Tinha um que estava armado, a polícia pegou, ele estava armado, ele ia dar um golpe de Estado, ele estava com estilingue. Aí a polícia pegou ele, graças a Deus não teve golpe, né? Porque prenderam o estilingue dele. Não, eu vi ele, a polícia pegou, pôs ele no chão, e aí o pessoal começou a gritar: infiltrado, infiltrado, infiltrado. Ele tava com máscara, estilingue, um monte de coisa na bolsa, e o pessoal ficou em volta e chamando ele de infiltrado. Ele não tinha uma bandeira do Brasil, ele não tinha nada de bandeira, ele tinha aquela touca ninja, tudo dentro da bolsa. Aí a polícia prendeu ele não foi, tá? Aí nós descemos, quando a gente tava voltando na cúpula, umas pessoas lá embaixo, porque tem uma certa distância lá de cima, até lá na Praça dos Três Poderes. Umas pessoas todas de roupa do Brasil, camiseta, bandeira, vamos ver, umas 10 pessoas, nem isso. Mas dando sinal, assim, ó. A partir daquele momento, já não era mais pessoas caminhando, é uma turba. Entendeu? Aí virou uma turba. Porque desceram todo mundo de uma vez.
Só que quando chegou lá, eu fui um dos primeiros a chegar, assim, junto com o pessoal, né? A maioria não desceu. A maioria ficou lá em cima, tá? Vamos deixar bem colocado. Desceu e virou uma turma. A maioria, a grande massa ficou em cima, não desceu. Uhum. Quando nós viemos, porque tinha muita gente de idade, que não conseguia nem andar. A verdade é essa, tinha muita pessoa de idade lá, entendeu? Eu conhecia vários, e pessoas, às vezes, até de 50 anos, 40 anos, mas tem problema na perna, tem problema nas costas, e a descida é íngreme demais, então muitos não foram. Aí nós fomos. Aí quando chegamos lá, até tinha um negócio pra gente subir, os vidros estavam todos quebrados, aqueles vidros da porta. É porque quando chegou aquela turma, ninguém viu mais nada. Então, quando o pessoal entrou, que a porta estava aberta, ninguém forçou a porta. Na hora que chegou, a porta estava aberta, não é no palácio, tá? Vidros já estavam quebrados, portas estavam abertas, tinha policiamento? Sim. E o que os policiais faziam? Nada. Porque tem relatos, inclusive, dos policiais chamando, porque você lembra se já tinha helicóptero jogando bomba nas pessoas nessa hora? Depois. Depois, tem muitos relatos das pessoas que foram presas e que agora estão presas a uma tornozeleira em casa, mas presas a uma tornozeleira. Os relatos de todos com quem eu conversei eu entrei no tal prédio, no Palácio do Planalto ou no Congresso Nacional, porque os policiais chamavam para a gente se proteger do gás lacrimogêneo que estava fazendo mal para as pessoas ali na praça, de tanto que jogaram. Nessa hora, eu já estava lá fora. Eu entrei com o pessoal. Quando nós chegamos lá, muita coisa quebrada, mas muita coisa quebrada. Até a pessoa olhava um pro outro assim, não sabia que tá perdido, não sabia nem o que fazer. Então, de fato, você entrou no Congresso e esteve entre os primeiros que entraram. Isso, e a porta estava aberta. E já encontraram tudo quebrado lá dentro. Tudo quebrado e a porta aberta. Não vou dizer que naquele afã, alguém quebrou alguma coisa, ou caiu, isso não sei. Eu não vi ninguém pegando nada e quebrando. Mas eu vi que todo mundo entrou. E que estava quase tudo moído. E vi também, quando tem um vidro muito bonito, do lado esquerdo, tinha alguns patriotas na frente falando para não relar. Aí ninguém relou. O pessoal que estava ali não relou, falou, não vão quebrar, não vão quebrar. Ninguém relou muito nada. Já exibi aqui na minha coluna em outras entrevistas, tem vídeos do pessoal gritando, não quebra. Tem vídeos, inclusive, de pessoas de verde e amarelo, que vocês chamam de patriotas, né? Fazendo uma proteção a uma vitrine que tinha obras de arte. E outra coisa, o pessoal entrou lá, no tapete azul, sabe ali onde é aquela... No Congresso lá, ninguém fez nada. O pessoal tentou, começou a brincar, falar que agora eu vou dar uma ordem, não sei, mas tudo coisa assim normal, sem quebrar nada, sem agredir ninguém. Os policiais estavam lá, não relou a mão em ninguém, foram educados, não fizeram nada com ninguém, estava tudo tranquilo. Só que aí começou a vir os policiais do lado de fora e começou a dar tiro com bala de borracha. Não, o pessoal estava dentro do Congresso, o pessoal chegou e começou na porta ali, dar tiro. Aí nós corremos para fora. E chegaram de fora para dentro dando tiro em vocês. Isso, dando tiro. Eu tomei tiro. Aí todo mundo saiu para ajudar o outro. Tipo assim, ali todo mundo era um. Não tinha esse negócio, era um só. E quando nós saímos, eles começaram a tirar. Aí nós fomos saindo. Eu saí nessa primeira leva que saiu e fomos lá para o campo aberto. Olha só o que aconteceu. Isso não posso deixar de contar. No campo aberto, quando se dá muito tiro, quem serviu sabe, a bala de borracha, ela não passa mais no cano. Aí tem que dar tiro real para limpar o cano. Tá? Vou falar o termo técnico. Aí tem que... Aconteceu o que chama embuchar. Embuchou os canos e eles ficaram olhando e sem ação. E uma multidão de patriotas rodeou eles. Sabe o que nós fizemos? O ônibus veio, nós fizemos um cordão, eles abriram a porta, nós gritamos, ninguém rela neles. E eles entraram no ônibus e foram embora. Ninguém relou um dedo neles, todos nós que estavam tomando tiro, protegemos eles. Eu estou falando isso em nome de Jesus, sou cristão há 30 anos. Ninguém relou um dedo neles, nós fizemos um cordão para eles entrarem no ônibus, no micro-ônibus, preto, eu tô contando, mas tô lembrando, tá? E eles entraram nesse micro-ônibus e foram embora. Teve uma cena que foi registrada e viralizou na internet de supostos manifestantes bolsonaristas, como os governistas aí, a imprensa militante gosta de chamar, capotando um carro, virando um carro de polícia em cima de daqueles espelhos d'água e até agredindo um policial que estava a cavalo, né, para tirá-lo do cavalo e tal. Você lembra de ter visto essas cenas? Eu vi o carro, tá? Lá, mas não vi quem foi.
Não posso falar que eu vi. Eu vi lá o carro embicado na água, no espelho de água, tá? Os policiais estavam em volta, porém, os manifestantes estavam lá com os policiais perguntando se precisavam de ajuda para tirar o carro, alguma coisa, eles conversando com a gente. Estava tudo tranquilo ali. Nós perguntamos para eles se de alguma coisa tal. Sempre, olha só, eu quero deixar uma coisa bem clara. Sempre os manifestantes, vamos chamar de manifestantes, tá? Não infiltrados, manifestantes, sempre estavam apaziguando e dando apoio para o outro e dando apoio para a polícia. A gente não queria problema. Já mostrei imagens, inclusive imagens oficiais captadas pelas câmeras do Congresso Nacional, mostrando lá, enquanto tudo isso acontecia, lá nos fundos, vidros quebrados e gente descendo de rapel, né? A gente tem cenas de gente com boné do MST, bandeira da CUT, camisa do PT, quebrando tudo, e os manifestantes verde e amarelo gritando: olha quem está quebrando! Isso eu já mostrei aqui também. Né, depoimentos como o teu, que não quiseram ouvir lá na CPMI, os deputados e senadores pró-verdade, digamos assim, né, os opositores do governo Lula queriam, mas não conseguiam passar os requerimentos para que vocês fossem lá prestar depoimentos. Então, a gente está trazendo aqui para a nossa audiência as informações que deveriam ter sido investigadas pela CPMI, pela dona Elisiane Gama, que estava lá na tropa de choque do governo tentando esconder a verdade. Então, vocês, de fato, protegiam os policiais, mas o que a gente sabe é que no meio daquela confusão teve essa história do carro no espelho d'água, teve a história do policial que teria sido agredido por manifestantes, pode ter sido por infiltrados, pode ter sido por manifestantes exaltados, não sabemos, né? Essas pessoas não apareceram. Espero que um dia apareçam para dizer: eu agredi um policial no cavalo e eu deveria responder por esse crime de agressão e não aquelas pessoas inocentes que estão presas. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Todos os patriotas que estavam lá no dia 8, todos, unânime, eles se protegiam uns aos outros e também a própria polícia. Inclusive, quando estavam dando tiro em nós, que não tinha mais munição, ninguém aproveitava, ou se aproveitava, melhor dizendo, para cima deles, porque estavam desarmados, sem munição. Não, a gente respeitava e até amparava, como eu disse antes. Então, não tem esse problema. Porém, chegou um momento, antes da intervenção, chegou um momento que começou a vir muitos policiais e atirar. Nesse momento, o pessoal que estava lá dentro não conseguia mais sair, porque era tanta bomba e tanto tiro que eles se sentiram protegidos em ficar lá dentro. Só que eu já estava aqui fora. Não foi premeditado, aconteceu. E é nesse momento também que os policiais lá de dentro dos prédios chamavam, pelo relato de quem foi preso e já me deu entrevista, chamavam especialmente as pessoas mais velhas que estavam com dificuldade de respirar por conta das bombas de gás lacrimogêneo, mas também muitos feridos por balas de borracha que foram miradas neles. Os policiais chamavam para se abrigar dentro dos prédios públicos, que não tinha para onde correr. Exato. Eles fizeram uma barreira entre o prédio público e entre as pessoas que estavam manifestando, de policiais. E eles agachavam, atiravam. Agachavam, o outro levantava e atirava. Eles fizeram um tipo de guerra, entendeu? Como se fosse uma guerra. Eu tomei muito tiro. Uma guerra contra pessoas que não tinham armas, fique, né, de deixar bem claro isso. Não tinha nada. A gente não tinha nada. O que a gente tinha, tinha garrafinha de água. Só que aí, nós começamos a pegar, jogar água no rosto, se ninguém sabia, molhar pano, pôr no rosto, porque era muito gás. E, de repente, a gente olha para cima e vê um helicóptero. Até aí, a gente só viu um helicóptero. Aí ele começou a fazer voos muito baixos. Rapaz, dali a pouco eles começaram a jogar tanta bomba na gente, mas tanta bomba, que ninguém conseguiu ver mais ninguém. De tanta bomba que esse helicóptero jogava. Mais jogaram bomba. Aí a gente tinha o pessoal atirando e o helicóptero jogando bomba. Até de um estava perto de mim e falou assim: ó, pela convenção, né, se ele falou que tinha, né, helicóptero não pode ser usado para jogar bomba em manifestante. Eu escutei algum deles comentando isso. Não é uma questão de guerra. Nós somos manifestantes, eles não podem fazer isso. Mas aí eles, bomba, e o pessoal dando tiro na gente, bala de borracha. Dizem que teve gente que tomou tiro real. Eu não vi.